Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública, na qual teremos a oportunidade de discutir a Lei Orçamentária Anual, a LOA, referente ao exercício financeiro de 2015 do município de Guarapuava. Para a composição da mesa, convido a secretária de Planejamento do município de Guarapuava, Raquel Rauen Dalla Vecchia. Convido o procurador do município, Dr. Fábio Decker, a vereadora Nercy Guiné e o vereador Ayrson. Gostaria de agradecer a presença do secretário de Habitação, Flávio Alexandre, do presidente da Fundação Proteger, Silton Justus, do contador-geral do município, Diocésar Costa, e demais funcionários das diversas secretarias do município. Também agradecer a presença dos conselheiros aí do Conselho Tutelar. Agradecer a presença de todas as entidades, cidadãos presentes nessa audiência pública. Após a apresentação, quem quiser fazer perguntas, deverá levantar a mão aí que alguém vai levar um microfone para que vocês possam fazer as perguntas. Convido, então, neste momento, a secretária de Planejamento, a Raquel Virmonde Rauen Dalla Vecchia, para dar início à apresentação. Boa tarde. Cumprimentando o vereador, o presidente da Câmara, vereador Idoni Klibe, e estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, aos senhores secretários, servidores do município, desta casa. E quero agradecer mais uma vez ao presidente Idoni por ceder esse espaço para a apresentação da LOA. Eu quero falar alguma coisa sobre a LOA. Ela tem como objetivo, então, implementar as ações e programas do plano de governo, bem como dar continuidade às ações já iniciadas nos exercícios anteriores, ao tempo em que são fortalecidas as políticas públicas e os projetos nas áreas de ação social, agricultura, urbanização, geração de emprego e renda, entre outras iniciativas. Então, vamos à apresentação da LOA. Ela tem como fundamento legal a Lei Federal 4.320, de 64, que estabelece, que determina como serão constituídos os orçamentos. A Constituição Federal, seu artigo 161, incisos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 101, de 2000, e o conceito. Então, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo, que estima as receitas de acordo com a previsão de arrecadação e estabelece as despesas que serão realizadas no próximo ano. A LOA disciplina todos os programas e ações do governo no exercício financeiro subsequente, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo. A Constituição Federal, ela instituiu a obrigatoriedade da integração dos processos de planejamento e orçamento na administração pública. Então, a LOA, ela visa concretizar os objetivos e metas propostas no Plano Plurianual, que é o PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei das Diretrizes Orçamentárias, e aí, então, a articulação desses três instrumentos de planejamento e orçamento. Então, os programas do PPA têm metas e indicadores quantificados, a LDO, ela explicita essas metas para cada ano, e a LOA reserva os recursos para a sua execução. Então, a receita estimada por categoria econômica para a administração direta de 2015 ficou, Então, o total das receitas correntes vai ser de 302.442.905. Aí, então, de cada receita tributária, a receita de contribuições, que faz parte da receita corrente, a receita patrimonial, a receita agropecuária, a receita de serviços, transferências correntes e outras receitas, Então, outras receitas correntes vai dar esse valor de 302 milhões. Aí, o total das receitas de capital é 9.469.184, que são as operações de créditos,
né, estimamos 1 milhão, as alienações de bens 165.375 e as transferências de capitais 8.303. Então, o total geral da receita corrente com as de capital, né, vai ficar em 311.912. Aí, com as deduções para a formação do Fundeb, que é 27.180.492, e outras deduções, que é 13 milhões, então nós vamos ter, para 2015, um total de receita líquida de 271.730.786. Né? Então, essa vai ser a nossa receita líquida para 2015. E aqui, né, falar só sobre as principais receitas. Né? Então, o ICS é 25 milhões, o IPTU em torno de 9 milhões, o ITBI 4 milhões, Fundeb 46, o FPM 62, e as transferências do Estado em 73 milhões. Então, coloquei aqui as principais receitas, né, para ter uma noção. O total, né, qual que vai ser o total da receita líquida consolidada, que vai ser junto com a administração direta e indireta. Então, a nossa administração indireta vai ter 271.730 e a indireta 13 milhões. Né? Então, aqui o que compõe a administração indireta? É a Fundação Proteger, essas são as receitas, né, que a Proteger recebe, o FUNTRAN, o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, o Instituto da Previdência. Então, o total da receita líquida consolidada com a direta e indireta é 284.838.984. E aqui, então, é a fixação da despesa, né, a partir dessa estimativa de receita. Então, para a Câmara, né, para 2015, ficou né, o recurso livre, aqui, né, eu fiz a distinção das fontes, então, recurso livre 10.700.000, administração 13.400.000, agricultura 3.400.000, assistência social 7.114, então compõe, né, com o livre e vinculado, a educação 83 milhões, né, também livre e vinculado, o esporte 2.950.000, a executiva 2 milhões, finanças 15.432.000, habitação e urbanismo 3 milhões, indústria e comércio 4 milhões, meio ambiente 3.500.000, política para mulheres 1 milhão, ouvidoria 400.000, planejamento 900, procuradoria 2.025.000, saúde 69.480.000, trânsito 1 milhão, turismo 1 milhão, obras 40 milhões, a Secretaria de Comunicação 765.000. Então, o total da administração direta, né, da fixação de despesa, é 266.531.000. Aí, né, as despesas da administração direta, as transferências para o Instituto de Previdência e o vinculado, que é a receita própria do Instituto, então vai ficar em 10 milhões, proteger com a transferência, né, que nós repassamos para a Fundação, mais a receita própria, 4.700.000, FUNTRAN, a receita, né, deles, 2.100.000, o FUNREBOM, 400.000, e o Fundo, 894, FIA. Então, o total da administração direta, né, com os vinculados, livre e vinculado, 18.307.000. E aí, aqui, então, a administração direta e indireta, somando, né, com as despesas, 284.838.000, que se iguala à nossa receita. Falar um pouco dos programas, né, saúde, que vão ser desenvolvidos de cada secretaria, vida com saúde, aprender, educar com qualidade, viver e valorizar a cultura, cidadania e integração das políticas sociais, morar bem em Guarapuava, Guarapuava em desenvolvimento. Então, cada programa, né, se identifica com uma secretaria. Vida rural, Guarapuava mais sustentável, Guarapuava competitiva, vida ativa, visita e conheça Guarapuava, fortalecimento dos direitos e autonomia das mulheres, modernização e tecnologia na gestão de finanças, gestão de planejamento, orçamento e captação de recursos, modernização na administração, gestão da Secretaria de Comunicação Social, gestão do trânsito,
E aí eu, né, elenquei aqui as principais ações que cada secretaria, né, vai desenvolver, já vem dando ou continuidade ou novas ações e projetos, né, meio ambiente, produção de flores, a gestão da arborização urbana, áreas verdes, fomento florestal, reforma e manutenção do Parque das Araucárias, o Parque Escola, um projeto, né, um convênio, Festival da Canção Ecológica, manutenção do Jardim Botânica, Centro de Educação Ambiental, né, Formando pela Natureza, Museu de Ciências Naturais, datas comemorativas e eventos, o uso consciente dos 3 R's, produção material didático e pedagógico, procatador, reciclagem total, fiscalização e descentralização, licenciamento ambiental. Vai começar ano que vem. Ano que vem. Já começou? Começou esse ano. Empreendedor responsável, a logística reversa, atividade do Fundo do Meio Ambiente e a, né, capacitação e valorização profissional. As principais ações da agricultura, regularização fundiária, agentes de desenvolvimento do campo, habitação rural, caminhos do progresso, melhoria e conservação permanente das estradas, patrulha agrícola mecanizada, aquisição, produção de pequenas frutas, cooperativas e associações, incentivar, né, os pequenos produtores, empresas agroindustriais, sanidade agropecuária, construção e manutenção do canil municipal, feira solidária, feira itinerante do produtor e a capacitação e valorização profissional. Da indústria e comércio, né, agência do trabalhador, com promoção de cursos, capacitação, Pronatec, né, e implantação da assessoria jurídica, qualificação profissional, firmar convênios com o Sistema S e outras instituições, programa Primeiro Emprego, a profissão empresária, através da agência do empreendedor e cadeias produtivas. Ações do turismo, a integração do turismo, desenvolvendo um calendário turístico regional, preparar Guarapuava para turismo com qualificação para receber visitantes, né, campanha educacional, turismo de eventos, turismo rural e o Parque do Jordão, que também é um convênio para a revitalização e construção de um centro de convivência. Assistência social, implantar centro dia para os idosos, implantar CRAS e CREAS, estabelecer indicadores sociais e permitir o acesso informatizado a todos os indicadores, né, no território de cada CRAS e CREAS. Ações e articulações com secretarias do Estado para qualificação profissional. Realizar parcerias com o Sistema S para, né, um encaminhamento, realização de cursos, visando a integração no mundo do trabalho, serviço de proteção e atendimento integral à família, desenvolver oficinas de esporte e lazer em parceria com a Secretaria de Esporte, programa de erradicação infantil. Ainda da assistência social, dar continuidade ao projeto Musicando, música para os jovens, desenvolver ações para um processo de envelhecimento ativo e saudável, autônomo, em parceria com as Secretarias de Esporte, Saúde e Cultura, mobilização social acerca dos direitos da pessoa idosa e com deficiência, ampliação de espaço formando cidadão, realizar encontros com cuidadores de idosos e deficientes, participar de ações de prevenção contra a violência e o abuso sexual, ainda da assistência, realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento das medidas socioeducativas de liberdade assistida, realização de ações de prevenção, mitigação, preparação e resposta e recuperação relacionadas à defesa civil, né, o caso que aconteceu esse ano, né, com a calamidade das enchentes, né, então foi organizada a defesa civil e aí, né, então ter essa primeira, né, prevenção, mitigação e se preparar para as respostas. Promover apoio e proteção à população atingida por situações de emergência, como aconteceu esse ano também, desenvolver ações de parceria e diálogo com entidades as quais desempenham atividades socioassistenciais. As principais ações da saúde, estou destacando aqui sempre as principais ações, né? Claro que tem muitas ações que são já, né, do governo federal, que tem que ter continuidade, mas aqui, né, algumas ações previstas para o ano que vem, a clínica do idoso,
a rede materna infantil Mamãe Guará, que é oferta de serviços especializados com ênfase no atendimento de gestação de alto risco. O Melhor em Casa, que é a atenção domiciliar. Ampliação da saúde e da família, que é a construção, ampliação e reforma de unidades de saúde. Manutenção da rede de saúde mental, que é CAPS 2, CAPS AD, CAPS AD 3. Capacitação e valorização profissional. E aqui as principais ações também da Secretaria de Educação. É a formação contínua e valorização profissional, a escola integral, melhorar e ampliar a infraestrutura e equipamento para realizar atividades no contraturno, a construção de CEMEI, interação interescolar, que é realizar atividades competitivas, né, entre as unidades de ensino, programa Escola e Comunidade, que é promover cursos de qualificação e capacitação à comunidade no período noturno e finais de semana. A construção da escola, que é a Antônio Lustosa. As principais ações da cultura, que é a arte em Guarapuava, Coral dos Anjos e Balé, vivendo a música, né, incentivar aí a fanfarra, a banda musical, os eventos como a virada cultural. Projeto Vem Ler. Do esporte, né? Então, a valorização do esporte local, promover eventos esportivos, o espaço de múltiplo uso, como praças de lazer, esporte e cultura, para diversas atividades. A revitalização do espaço de lazer Trianon, é um convênio também com o governo federal. Construção do Centro de Iniciação ao Esporte do Pavão, também, né, é um outro convênio. Incentivar novos talentos esportivos, a escolinha de esporte nos bairros, a academia da melhor idade, a recreação nos bairros, e a valorização das atividades paradesportivas, reforma em alguns ginásios de esportes. Da habitação e urbanismo, né, o programa habitacional tem como meta a construção de 1.200 unidades. A acessibilidade, que é a implantação e elaboração de projetos, né, de acessibilidade em prédios e espaços públicos municipais. O programa Casa Fácil, né, manter e incrementar o programa Casa Fácil em parceria com a Associação dos Engenheiros. Manutenção do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Revisão da legislação urbanística e sua implementação, mobilidade urbana, os abrigos de ônibus também, que é um convênio com o governo federal. Regularização fundiária urbana, também outro convênio, com o nome Papel Passado. E a implantação de parques lineares, né? Implantação de parques urbanos municipais, tendo como foco a questão ambiental, social, de lazer, adquirindo áreas sujeitas a inundações, suprindo a ocupação em áreas de risco, através da realocação de famílias. Obras e Trânsito, né, é um programa permanente de pavimentação das vias públicas, priorizando as que atendem o sistema público oficial de transporte coletivo urbano. Programa de manutenção e requalificação de pavimentação existente, que é também a requalificação da Rua 15 de Novembro, que é também um convênio com o governo federal. A reurbanização e pavimentação do Distrito da Palmeirinha, revitalização de calçadas, Caminhos do Progresso, né, priorizar o melhoramento e a pavimentação das estradas vicinais, aquisição de máquinas e equipamentos e melhorar a sinalização com placas indicativas de ruas, ampliar e melhorar a sinalização viária também. E as atividades do FUNTRAN. As principais ações da Secretaria da Mulher, a manutenção da Secretaria da Mulher como centro de referência em educação profissional para oferecer cursos de capacitação e qualificação profissional. Capacitação e qualificação profissional das mulheres em vulnerabilidade social nos bairros e distrito, formação e capacitação de agentes públicos para atendimento específico de mulheres, visando a promoção da igualdade e autonomia das mulheres. E a manutenção da casa-abrigo para abrigar as mulheres vítimas de violência. Também é um recurso do governo federal que, né, vai estruturar essa casa-abrigo. De finanças, né, operacionalizar e executar a política econômica, tributária e financeira do município, promover condições aos funcionários da Secretaria, visando a melhoria da qualidade e capacitação no atendimento à população, adquirir equipamentos de informática, móveis, utensílios, substituindo a medida necessária. Então, aí também, naquele programa do PEMAT, um recurso do governo federal,
promover a implantação da nota fiscal eletrônica, ampliar a frota existente ou contratar empresas para alocação de veículos. Planejamento, elaborar, né, os instrumentos de planejamento, que é o PPA, LDA e LOA, coordenar e acompanhar a execução orçamentária, assessoramento na elaboração dos projetos, na captação de recursos, a captação de recursos. A ouvidoria, né, desempenhar e manter as atividades da ouvidoria e atuar como interlocutor entre a sociedade e o poder público. Administração, promover a formação profissional contínua dos servidores, manutenção do patrimônio público, a modernização da estrutura administrativa também através do programa PEMAT, manutenção de serviços, aquisição de equipamentos, reforma e adequação do paço municipal, procuradoria, né, assessoramento jurídico às demais secretarias, órgãos da administração direta e indireta, e assegurar os direitos e interesses da defesa do consumidor, que é o PROCON. Proteger a capacitação do quadro profissional, coordenar e executar o projeto Família Acolhedora, implantar centros de fisioterapia e reabilitação, a informatização, equipar e modernizar as unidades, o Instituto de Previdência, que é a concessão e pagamentos de aposentadorias, concessão e pagamentos da pensão por morte e manutenção, né, do Instituto. As ações do FUNREBOM, a manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro, construção de uma nova unidade de Corpo de Bombeiro, FUNTRAN, né, orientação do trânsito, a manutenção e ampliação da sinalização vertical, horizontal e semafórica. A Câmara Municipal, assegurar o funcionamento e proporcionar condições para a realização das ações do Legislativo. Construir ou ampliar o prédio da Câmara. Aquisições de imóveis e equipamentos. Né? Então, esses são os programas, as principais ações das secretarias e aí os recursos, né, que são distribuídos para a execução de cada ação, projetos e programas. Muito obrigada. Nós queremos registrar a ausência do vereador Celso Costa. Ele não está presente por motivo de falecimento da sua avó. E queremos registrar a presença do vereador Ademir Fabiani, do vereador Márcio Carneiro, da secretária de Educação Doraci Sengerlui, do secretário de Meio Ambiente Celso Araújo, do secretário de Indústria e Comércio Sandra Abdanur, e da doutora Iliane de Carli, que representa o secretário de Saúde, Stefan Negrão. Passamos agora às perguntas por parte dos vereadores e do público presente. Quem desejar fazer pergunta, ali, por favor, identifique-se e pode fazer a pergunta. Então, meu nome é Karina Silva, sou conselheira tutelar, presidente do Polo 2. Raquel, eu conheci a senhora enquanto professora, e como eu acredito que o termo professora é um elogio, eu vou chamá-la de professora, pode ser? Professora, eu tenho algumas dúvidas. Esses programas, as principais ações que foi passado ali, cada secretaria encaminha para vocês colocarem, ou já é só o planejamento que faz? Cada secretaria manda a sua? Cada secretaria faz a sua. O ano passado nós fizemos o PPA, né, que é o Plano Plurianual do governo do César, e cada secretaria, né, elaborou suas ações, os seus projetos e passaram. Né? A nossa parte é distribuir os recursos. Sim. Como ali é colocado principais, quer dizer que tem mais ações. Tem, porque assim, são várias atividades. Aquele eu destaquei os principais que a própria secretaria, né, colocou aqui. Sim. Então, assim, eu questiono e vou falar um pouquinho do contexto para vocês entenderem a dificuldade que a gente se encontra, né? Então, nós, do Conselho Tutelar Polo 2, estamos dividindo espaço com o Conselho Tutelar Polo 1. Nós não temos sala de atendimento específica para cada conselheiro. Nós estamos dividindo sala atualmente, bastante dificultoso o nosso trabalho lá desde maio. Uma das justificativas do gestor público é que ano passado nós não estávamos no orçamento deste ano. Né? Eu acredito que desses
277 milhões, 271 milhões, o líquido, né? 730 e 786,95, eu acredito que a gente esteja na estrutura no orçamento. Eu acompanhei, a gente está em viés da assistência, nas principais ações nós não estamos enquanto estrutura do Conselho Tutelar. Eu espero que, mesmo não sendo o principal, nós estejamos contemplados lá. Sim. Ainda para falar sobre a dificuldade, além de estarmos dividindo espaço na mesma sede, hoje, especificamente, dia 25, desde o meio-dia, os 2 plantões do Conselho Tutelar estão sem receber e fazer chamadas. Então, isso deixa a gente muito tenso, muito nervoso, porque não quer dizer que não esteja acontecendo violação de direito. Só que aquele que está sendo violado o direito, possivelmente não está conseguindo contato. O que me entristece é que, quando a gente fala de algumas realidades do município, talvez não faz mal algumas pessoas terem os seus direitos violados. Eu até comentava aqui com os meus colegas conselheiros, eu espero que não aconteça, mas a gente sabe que acontece. Todos os dias os nossos plantões são cheios. Então, se alguém precisar hoje de socorro, infelizmente, se tiver abuso sexual que corre risco de vida, a criança vai morrer. Então, a gente vai ter óbito por falta de uma administração que priorize a criança e o adolescente. Isso me entristece demais. Se não fosse só o dia de hoje, já teve desde maio que nós tomamos posse, hoje é o 4º dia que acontece isso lá no Conselho Tutelar, que nós ficamos sem acesso ao telefone fixo, sem poder fazer chamadas, sem internet, então nós não podemos registrar no nosso sistema que é online, e o telefone celular não recebe nem faz ligação. Eu fico pensando assim, se hoje nós tivéssemos uma denúncia de alguém com um sobrenome, e aí não se ofendam, mas eu fico pensando se tivesse uma criança e uma adolescente que fosse Guiné, que fosse Silvestre, que fosse Dalavé, que a repercussão que daria. Mas talvez hoje o Silva que está morrendo, o Oliveira e o Santos, que não vai ter a chamada do Conselho Tutelar, esse não tem problema ter o seu direito violado. Então, o que a gente pede não é um favor, é aquilo que a criança tem de direito. E, infelizmente, a gente não está tendo esse respaldo. Quanto ao telefone, eu acredito que isso já estava contemplado no orçamento. Eu, hoje, por essa atenção, se eu soubesse quem deve pagar a conta de telefone, eu gostaria que essa pessoa nunca precisasse do Conselho Tutelar, porque aqueles que precisam de imediato, emergencial. Então, para vocês entenderem o contexto, que às vezes a gente fala um pouquinho, mas são do contra, são de uma política partidária que não é a favor da atual gestão, e não tem nada a ver. Eu não sou filiada a nenhum partido. Qualquer gestão pública que tome o espaço que a gestão ocupa hoje, eu falaria da mesma forma, porque não é para mim, Karina Silva, pessoal, é enquanto conselheira tutelar. Eu preciso ter as condições de trabalho para poder executar o trabalho. E ainda assim, volto hoje da Palmeirinha. Cheguei um pouquinho antes de começar a sessão. Na Palmeirinha, o professor Altevir, do Colégio Estadual, me traz um menino de 19 anos. Ele teve o nariz quebrado aos 15, 16 anos. Cicatrizou o nariz desse menino, ele nunca passou por tomografia. E aí o professor pediu para que eu fizesse alguma coisa. Ele já tem 19 anos. Enquanto conselheiro tutelar, eu não posso atuar. Por que eu falo desse caso? Porque aí eu questiono aonde está o orçamento do município, que esse rapaz não foi atendido. O nariz dele foi cicatrizado e ele está com problema de respiração. Então, para vocês entenderem o contexto que a gente vivencia, e aí se inflama, porque são pessoas que veem esse questionamento. Aí, quando eu vejo que desse valor total é destinado 271 para a administração direta, para assistência social 7 milhões, para a administração 13 milhões, para a educação 83, para a comunicação 765 mil. A Fundação Proteger, para o ano de 2015, vai receber menos que a Secretaria de Comunicação, que eu enquanto zelar pelo direito da criança e adolescente, questiono, né?
a Secretaria de Comunicação receber mais que uma fundação que atende uma criança e adolescente com complexidades, que hoje de manhã ainda nós estávamos reunidos e falávamos lá sobre essa situação. E ainda queixou as duas perguntas mais objetivas. Existe a possibilidade da Fundação Proteger ser absorvida pela assistência social, né? Se isso acontecer, esses valores vão ser destinados à Secretaria de Assistência Social? Sim. Aqueles valores da Fundação passam tudo para a Secretaria? Sim. Uhum. E os 83 milhões da educação. Hoje, nós temos um problema de evasão escolar, que do município ela é menor do que o Estado, né? Mas, no Estado, os colégios podem ligar para telefone celular. As escolas do município não podem. Até onde a gente tem conhecimento, não é possível realizar ligação da escola para o telefone celular. A partir do próximo ano, a receita que está destinada para a educação, isso pode ser mudado? Bom, eu posso, a primeira questão ali do Conselho Tutelar, que o procurador, doutor Fábio, pediu para esclarecer, podemos esclarecer essa e depois eu vou pedir para a secretária de Educação, né, essa questão mais técnica, e eu peço para os secretários da pasta. Boa tarde a todos. Diante das colocações que a senhora efetuou, eu, em nome da administração, Silvestre, como procurador-geral do município, preciso esclarecer alguns fatos. O prefeito e a administração é absolutamente comprometido com a infância e com a juventude. Foi criado o segundo Conselho Tutelar, mesmo sem a lei, para Guarapava ainda não ser necessário fazer essa construção. O prefeito, foi um pedido pessoal do prefeito, nós nos empenhamos para fazer isso, e eu acredito que a senhora deve estar acompanhando essa situação, que estamos também viabilizando a construção de um espaço apropriado para os dois conselhos. Estamos só na questão de definição agora do projeto, se vai ser em dois locais separados ou se vai ser no mesmo local. Então, nós não estamos parados, estamos tendo contato diretamente com a juíza da Infância e Juventude, doutora Rafaela, desde que assumimos. Pegamos um conselho sucateado, sim, sem estrutura alguma, sem telefone sequer. Você me fala que hoje é a quarta vez que falta telefone, mas não por falta de pagamento. Houve um problema direcionado com a Oi, onde o PROCON já tomou as medidas cabíveis para multar a Oi em relação a esse assunto. Ela simplesmente, por motivo próprio, separou as contas por unidades, ao invés de mandar a conta toda para a prefeitura, não notificou a prefeitura que não havia o pagamento. A prefeitura paga sempre a conta em dia. Não notificou a prefeitura que alguns 3 ou 4 pontos do município, que ela separou a conta por algum motivo que a gente não entende, não encaminhou essa conta para débito, para pagamento, e simplesmente cortou o serviço. Então, já está sendo restabelecido, o PROCON vai aplicar uma multa exemplar à Oi, porque não é assim que funciona. A gente sabe sim que funciona, são serviços essenciais, não estamos... eu entendo a tua forma que você está trabalhando, trabalhar com criança e nessa situação de risco, o Conselho Tutelar é sempre uma situação de risco, mas não nos passa desapercebido. Temos contato direto, tanto com a escrivã, tanto com o Luiz, com as outras pessoas que trabalham lá dentro do Conselho Tutelar, com o promotor também, que mudou recentemente. Então, o pessoal entra em contato, nós tentamos sempre, sim, viabilizar. Eu não lembro de ter conversado com você sobre isso ainda, mas as nossas reuniões para viabilizar um melhor Conselho Tutelar, essa é uma prioridade da administração. Está colocado assim na questão da assistência social, os valores estão ali incluídos. A questão de ter aparelho celular também para vocês, para poder melhorar essa comunicação, com certeza, né? Então, independente de quem seja, sobrenome ou não, o que a gente precisa é cuidar das crianças, né? E da segurança das famílias. E isso a administração do prefeito César Silvestre tem feito, tem procurado fazer. Agora, nós vivemos dentro de uma realidade que pegamos o município, estamos transformando, demora tempo sim, é burocrático sim, mas em 1 ano e 9 meses, o que foi feito para reestruturar e o que vai acontecer já ainda nesse ano e no ano que vem, principalmente para o Conselho Tutelar, vai ser uma transformação que essa cidade não viu nos últimos 20 anos. Tenho convicção de afirmar essa questão para você.
Ok, só para esclarecer a questão do orçamento, aquele 4.073.000 são as transferências que a prefeitura, o orçamento da prefeitura repassa a proteger. E aquele vinculado de 653, na verdade, são as receitas que a proteger recebe de impostos que são direcionados do STAR, né? Então, o orçamento da proteger é 4.727.000. Tá. Então, só para esclarecer. Raquel. Tá, ok. Raquel, eu queria pedir a palavra. Karina, né, Karina? Muito boa a tua preocupação, Karina, sobre isso. Você deve estar participando das reuniões dos conselhos, está participando junto lá, né? Aliás, vai ter uma reunião essa semana que vai ser extraordinária, só está esperando eu terminar os projetos, junto com a CEIU, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, que a gente está fazendo junto os dois. Os nossos técnicos estão trabalhando agora para finalizar o processo, são 300 mil reais cada um. Você já deve ter acompanhado, não sei se foram visitar conosco os terrenos já. Então, hoje está terminando para vocês aprovarem no Conselho, acho que a partir de amanhã, né, de amanhã, nessa reunião que vai ter até o dia 30, que tem que ocorrer do Conselho, para os 300 mil reais de cada unidade que vai ser construída, já está certo no orçamento. Isso não entra ali, tá? Só para você saber, os custos são vinculados, que a gente chama. Esse curso vem ter uma contrapartida de 5% do município, que vai entrar aí nos valores que estão ali. Mas é só 5%, então é muito pouco em relação ao que tem ali, dos 300 mil que vai vir de cada unidade. Tá? E também sobre políticas, né, quando a gente vai falar políticas públicas, né, o Sense, né, a gente está falando, amanhã tem uma reunião com a Rafaela Zarpelão, 10h30 no gabinete, e nós já destinamos o terreno, depois de 15 anos solicitando esse terreno, entre políticas públicas, na preocupação que vem o governo, a atual administração tendo, né, nós estamos, sim, né, com o Sense é uma batalha, porque ninguém quer o Sense aqui. E o prefeito, de certa maneira, com determinação, ele destinou esse terreno. Já doou para o Estado já está providenciando, conversei com a doutora, esqueci o nome da juiz, da responsável pelo projeto, eles estão com o projeto pronto, a doutora Cláudia, já está com o projeto pronto do Sense, que vai ser lá no Boqueirão. Então, são políticas que há anos não se efetivavam aqui. O Conselho até hoje, veja, faz 25 anos que eu estou na Prefeitura, solicita essa sede própria, até agora não foi feito. Em 1 ano e meio ela vai ser viabilizada, com os recursos que vão ser feitos agora. E o Sense, mais de 15 anos atrás, e agora vai ser viabilizado, tenho certeza disso, colocando dentro desse orçamento. E são recursos que não estão dentro daquilo ali. Eu acredito que são mais de 2 milhões de reais que vai vir para essa atividade dentro do sistema, vamos dizer assim, dentro da política pública para a criança e para o adolescente, e que não estão contempladas como recurso ali. E que isso, né, vai triplicar, eu tenho certeza, os valores que estão ali. E que não entram nesse orçamento, sabe? São valores que, como a gente está captando, buscando, né, externamente, ele não entra. Aqueles são recursos que são da própria prefeitura mesmo, que vai estar entrando ali, dentro da secretaria. Por isso que, igual casas, né? Eu tenho 3 milhões, eu quero fazer 3 mil casas. Como que com 3 milhões do meu orçamento eu vou fazer isso? Isso daí dá 180 milhões de reais. É que eu vou captar recursos fora para essas bases de construção que a gente vai fazer. Né? Então, nem sempre o orçamento que está ali, ele retrata o que vai ser aplicado dentro dele, que nós vamos estar captando esses recursos. Né? Isso é muito importante até para as pessoas estarem sabendo disso. Acho que tem uma pergunta que a secretária de Educação pode responder. E depois a doutora Eliane também pediu a palavra. A doutora Eliane? Tá, ok. Tá, boa tarde a todos. Em relação à questão de evasão, hoje a evasão no município de Guarapuava, nós temos assim uma queda significativa, né? Temos ainda alguns casos que nós colocamos a seguinte questão: nós temos a orientadora que faz o trabalho, que seria o vínculo família e escola. Então, nosso trabalho hoje não é só via telefone. Muitas vezes é necessário que a orientadora vá até a casa, muitas vezes convoca o conselho também para acompanhá-los até, para ver o que é a realidade e por que não está indo para a escola. Se é transferência, abandono, o que se trata a questão. Então, nós temos assim esse cuidado de estarmos acompanhando quando existe evasão, para que a criança retorne para a escola, para que isso não seja mais um índice negativo no quadro da educação. Na questão do telefone celular, o Estado ele tem o repasse do fundo rotativo. O município não trabalha dessa forma de repasse de recurso, até porque o gestor da unidade escolar ele não é gestor financeiro.
A gestão financeira cabe ao município, na questão da compra de material de expediente, material de limpeza, manutenção, cabe ao município, nós fazemos tudo via licitação. Tá? Então, as escolas não recebem recurso hoje, a gente coloca assim que o recurso é centralizado. Né? Porém, nós não, sempre colocamos assim que a escola, elas não têm reclamado a questão de não ter o celular, porque eles têm uma verba que eles fazem promoções e que nós até incentivamos, porque a escola, de uma certa forma, para fazer um contato com a família, para fazer uma interação com a sociedade e com a comunidade de forma geral, eles têm feito algumas ações que têm revertido em recursos para a escola. Uma vez que a escola não dispõe de necessidade de aquisição daquilo que a Prefeitura, que a Secretaria de Educação tem oferecido, então eles têm feito dessa forma. As escolas, que nós temos escolas distritais, que é do Guairacá e da Rio das Pedras, né? O município tem, sim, dado recurso para elas têm R$ 35,00 por mês que nós damos de telefone celular para elas, para ajudar, porque lá no Rio das Pedras, no Guaracá, telefone, o fixo nosso não tem acesso lá, né? Então não estão tendo ligações. Mas as escolas que reclamarem, que pedirem, nós sempre estamos tendo um olhar mais carinhoso para atender essa situação. Quando não se tem solicitação, a gente entende que a escola está dando conta daquilo que se propôs. Doutora Eliane Decardo. Karina, né? Teu nome? Então, Karina, só para explicar um pouquinho a questão de como funciona as consultas especializadas no município. Normalmente, a pessoa se quebra o nariz ou se tem uma fratura, ela procura ou a urgência ou a UPA, né? 4 anos atrás, tinham as urgências. A partir do momento que o paciente chega na urgência e é detectada uma fratura, ele é encaminhado imediatamente para a especialidade. O atendimento é priorizado na especialidade. O fato dele não ter conseguido até hoje uma consulta, bom, isso deveria ter sido feito lá atrás, porque era uma urgência no dia em que aconteceu, né? Eu digo assim, de novembro para cá, quando eu passei a fazer parte da Secretaria de Saúde, eu soube que a atual administração recebeu a Secretaria de Saúde com uma fila de espera para as consultas especializadas enorme, uma fila represada, né? Então, a pedido do prefeito César Filho, juntamente com o SISGAP, eles estão realizando multirões de especialidades para minimizar isso que você disse, né? E estão tentando melhorar os atendimentos e dar um retorno para a população, que a população precisa. Mas nós temos que lembrar que, para tudo isso, o custo é muito alto, né? O custo para você fazer um mutirão de especialidade é muito grande. Foram feitos vários durante esse último ano, do ano passado para agora, né? Mas foi a sensibilidade do prefeito que permitiu também que isso acontecesse. Então, existe um empenho, mas isso não se resolve da noite para o dia. Agora, essa administração, essa Secretaria de Saúde, com relação a essa fratura que aconteceu 4 anos atrás, nós podemos agendar o paciente para uma consulta de rotina, se ainda ele tiver algum sintoma, porque a fratura está consolidada, né? Se ele tiver um sintoma, ele pode ir primeiro na unidade de saúde dele, porque o médico que está lá tem que resolver esse problema. Se o médico que está lá achar que é necessário que vá para um especialista, ele vai entrar na fila de espera normal da especialidade, tá? Mas eu sinto assim, olha, eu queria te dizer uma outra coisa, que o Estatuto da Criança e do Adolescente não precisava passar do 4º ou 5º artigo, porque ali, os primeiros artigos, neles constam tudo aquilo que dá dignidade que a criança e o adolescente nosso merece. E eu, assim, me dói quando eu escuto isso, porque nós estamos aqui fazendo o maior esforço possível para que também a criança e o adolescente tenham a sua dignidade como ser humano respeitada. Então, não precisa nós esperar acontecer uma situação como essa para que nós fiquemos sabendo que tem uma dificuldade. Se nós queremos trabalhar em prol
dessa comunidade que está aí, dessa comunidade infanto-juvenil que está aí, vocês têm que ter canal aberto conosco. Então, eu te digo aqui que a Secretaria de Saúde tem esse canal aberto, não precisa esperar situações né, tão graves para poder chegar até a gente por meio de outros. Então, vocês nos tenham como parceiros de trabalho. E eu tenho certeza que o que eu estou dizendo aqui, todos os outros secretários diriam também. Tá? Mais alguém deseja fazer algum questionamento? Não, eu imagino, agradeço até não é secretária, né? Cadê a Eliane de Carlos, já foi para lá, mas o secretário Flávio Alexandre também, e a Doraci pelas explicações. E o fato de eu falar desse menino de hoje, de 19 anos, não é pelo não canal aberto, mas é para vocês entenderem da onde que eu cheguei. Então, quando a gente sai dessa realidade e vem para cá, eu só não choro porque eu tenho que trabalhar. Como o meu telefone não está funcionando, eu tenho que falar, né? Tenho que expor as minhas ideias. E também, só para complementar o Flávio e o procurador Fábio, a gente realmente está totalmente ligado às construções da sede. Sabe também que esse orçamento não aparece total porque é um recurso do SEDECA, né? Que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Embora não tenha ainda falado pessoalmente, né, com o procurador, eu sei que os meus colegas representam bem também. E o fato das gestões anteriores não terem feito, isso eu também questiono. Questionei em alguns momentos que eu pude estar aqui em audiência pública, em momentos que eu tinha enquanto cidadã, né? Só que hoje existe uma gestão e nós, enquanto cidadãos, temos que fazer aquilo que é garantir o nosso direito, né? E quando a professora me fala que as escolas não solicitam esse telefone para as escolas, me preocupa, porque, enquanto conselheira, eu já recebi telefonema de escolas pedindo para ligar para a mãe que a criança estava com febre na escola, né? Então, assim, hoje, a maioria das pessoas tem mais telefone celular do que telefone fixo. Então, se a escola está conseguindo desempenhar um trabalho sem fazer esse pedido para a secretaria, eu fico em dúvida, porque como que eles conseguem? Não só a evasão, mas todo o contato. Se a criança passa mal, cai, ou acontece alguma coisa, eu não sei como que elas conseguem comunicar. Daí, se for se deslocar com carro, o custo do município vai ser maior do que por telefone. Assim, eu coloco a questão, porque sempre a gente faz assim, toda solicitação, elas fazem ofício para nós, né? E nós poucas as escolas que pediram ajuda de custo para telefone celular, nós fizemos. Mas nada impede que nós estejamos revendo essa questão, porque é uma situação que nós temos uma condição de ver com a administração, né, essa situação. Eu também enfatizo o que a Helene falou, nós somos muito sensíveis a qualquer situação, nós temos uma preocupação muito grande, o nosso aluno tem que estar bem acomodado, bem acolhido e bem atendido. Então, aquilo que for possível, essa questão da administração municipal do prefeito César, o que ele quer é que a gente atenda essas crianças com a maior atenção possível, e é o que nós temos feito. Só que, assim, tudo que é feito através da escola tem que partir da escola necessidade. Eu não posso avaliar como um todo, porque cada escola tem uma realidade. Nós temos escolas diferenciadas, então a gente atende a solicitação individualmente. Mais alguém? Só gostaria que as perguntas fossem sobre o orçamento de 2015. Acho que questões administrativas podem ser resolvidas com cada secretaria pontualmente, né?
Então, boa tarde. Meu nome é Viviane, eu também sou conselheira tutelar aqui no nosso município, faço parte do Polo 2 também, que é esse conselho tutelar que assumiu agora no mês de maio. E eu vou continuar nessa segunda linha mesmo, que é a área da criança e adolescente, porque é da qual eu faço parte. Aqui eu percebi, até não consegui pegar o nome, qual secretaria, mas foi na apresentação da segunda, que falou sobre um projeto referente ao primeiro emprego. Então, nós sabemos que Guarapuava tem uma triste realidade no ranking, assim, no Paraná, nós somos a 10ª cidade, 10º município de exploração do trabalho infantil. E quando se falou aqui dessa apresentação da secretaria referente ao primeiro emprego, eu não sei se tem alguém da secretaria para também esclarecer para a gente se é esse primeiro emprego voltado para a área da criança e do adolescente, porque nós sabemos que, infelizmente, não se tem a mesma fiscalização tão voltada para não violação desse direito, e sim a fiscalização para que se tire a criança do trabalho. Quer dizer, não tenha essa medida, se tira a criança do trabalho, mas daí nós não temos onde colocá-la. Não a criança, nesse caso, o adolescente. Então, se permite o trabalho a partir dos 14 anos, mas existe a fiscalização para tirá-lo, mas não existe a fiscalização para colocá-lo no mercado de trabalho. Eu vou pedir para o secretário, o procurador. Boa tarde. Eu acho que pelo menos pelo que eu fui informado pela doutora Cibele, procuradora do trabalho, a informação não está correta. Não é Guarapuava em si, é sim a região. A nossa região, sim, ela está em 10º lugar, mas Guarapuava não. A Guarapuava tem uma situação de trabalho infantil até um certo ponto controlada. A exceção dos catadores, isso é pelo menos o que a doutora Cibele me passou nos acompanhamentos que a gente tem feito. A legislação do primeiro trabalho para o trabalho infantil, ela é um pouco mais complexa. Dependemos de empresas que possam fornecer esse tipo de trabalho, parcerias. E é claro que a Secretaria de Indústria e Comércio está trabalhando junto com os setores de Guarapuava, com a SIG, com as cooperativas, para que a gente possa implementar esse tipo de situação, dentro do que a legislação permite, até a situação de 14 até 16 anos, dentro do que é possível fazer dentro da realidade de Guarapuava. É claro que lugar de criança não é trabalhando. A gente não pode fechar os olhos para isso. E o grande problema não é de Guarapuava, é um problema geral do Paraná e do Brasil. É difícil, embora a lei seja muito boa, é difícil as empresas implementarem esse tipo de situação. Nós sabemos que Guarapuava ainda não é uma cidade que tenha tantas empresas assim. Tem pequenos negócios, ou tem 4 ou 5 grandes empresas, e no demais são empresas um pouco menores. Essa realidade está mudando, nós estamos construindo juntos, e é claro que devemos construir isso junto com o Conselho Tutelar e junto também com o Ministério Público do Trabalho. Tanto a doutora Cláudia Honorato quanto a doutora Cibele estão bem comprometidas em relação a isso, e essa administração está participando bastante dessas conversas para que a gente possa trabalhar e construir isso. Vocês estão convidados à próxima reunião que a gente tiver, eu vou convidar vocês também para a gente poder avançar nesse assunto, tá certo? O secretário Sandro gostaria de esclarecer o foco do programa. Só complementando o que o doutor falou, a criação do primeiro emprego não tem nada a ver com criança e adolescente, é sim uma política de estímulos para que as empresas contratem pessoas sem experiência. Nós temos avançado muito com a agência do empreendedor e com a agência do trabalhador trabalhando em harmonia. Então, nós temos uma política de criação de empregos, não tem foco nenhum na criança e do adolescente, e sim pessoas com 18, 19, 20 anos que vão entrar no mercado de trabalho. Então, não precisa polemizar, essa é a questão, não é o foco da criança e do adolescente. Mais alguém? Cristiane, presidente do CISPEMUG. Boa tarde a todas e a todos. Cristiane, presidente do Sindicato de Servidores de Guarapuava. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se a Raquel poderia colocar para mim no da saúde e da educação. Ok. Tá. E daí, como a gente sabe, vocês colocam os principais programas, dentro de cada secretaria, e alguns acabam não aparecendo, Então, como eu perdi também um pouquinho da apresentação inicial,
E esses orçamentos estão previstos para o ano que vem, e nós temos hoje em Guarapuava a construção das 11 unidades, né, dos próximos centros municipais de educação infantil, que alguns, a ideia, até pelas discussões no Conselho Municipal de Educação e no Conselho do Fundeb, é que algumas já iniciam funcionamento no ano que vem, e com certeza vai demandar contratação de profissionais para poder desenvolver os programas nessas unidades. Gostaria que a secretária pudesse esclarecer como é que está essa situação, quantas para o ano que vem, já em possibilidade de funcionamento, que é de conhecimento da população, a nossa demanda também dentro do município de muitas crianças que não estão sendo atendidas, né? O município até respondeu, alguns anos atrás, sobre esse problema que nós temos aqui. E outro da saúde também, que eu não sei como que está a situação da nova UPA, não sei se a doutora Eliane também poderia explanar, se está a previsão daí também de contratação para funcionamento da nova unidade, que é do Morro Alto, como que está esse trâmite, também é importante para a população saber. E dentro dessas unidades que foram reformadas esse ano, nós já estamos encontrando, né, dificuldades aí que os trabalhadores já vêm com uma demanda de que nós ainda estamos com falta de funcionário. Em contrapartida, nós temos outro problema no orçamento atual, que está com limite de gastos dentro já de um limite preocupante. Então, gostaria de, né, que os secretários pudessem estar falando um pouquinho sobre isso, se existem ações nesse sentido, se o município já conseguiu, na política de arrecadação, né, conseguir arrecadar mais recursos para o município, para que a gente possa desenvolver e atender todas essas demandas. E uma última pergunta, eu sei que eu coloquei bastante pontos, assim, mas acho que é importante para a população também, que está assistindo, essa questão dos conselhos, né, o Conselho Tutelar colocou aqui a questão da unidade e tudo mais. Isso também a gente encontra dificuldades nos outros conselhos, né? Os outros conselhos acabam se reunindo sempre em espaços públicos, que normalmente são cedidos, emprestados. A gente sabe de todo o regime de colaboração que vem acontecendo, mas, pelas legislações, é que esses conselhos tenham os seus espaços, né? Com toda a estrutura para eles poderem funcionar. Então, vou citar como exemplo o Conselho do Fundeb, que eu fazia parte, e acabei de entregar. É preciso toda uma estrutura, precisa sala, precisa telefone, precisa computador, precisa um profissional para estar lá atendendo a população. Também no Conselho da Saúde, também no Conselho da Educação e também nos demais conselhos, né? Então, nós sabemos que de todo o esforço, a população vem participando, vem desempenhando seu papel de controle social, mas nós também precisamos dar melhores condições para que esses conselhos realmente possam estar dando a contrapartida para a sociedade, explicando como que está esse funcionamento, se uma pessoa precisar ser atendida, onde que ela vai, como que isso vai se dar. Obrigada. Em relação às creches, Doraci poderia esclarecer? Nós temos, então, 10 creches em construção, né? Nós temos foi feita solicitação de prorrogação, porque as empreiteiras não terminaram, então, previsto para iniciar mesmo, nós temos 2, né, para o início já em fevereiro, né? O que depende hoje? Nós dependemos do mobiliário e equipamento. Quando que acontece isso? Nós estamos informando todo o tempo o avanço da construção, para quando chega no limite, o Ministério da Educação possa estar, o FNDE, na verdade, encaminha recursos para que nós estejamos empenhando para a aquisição desses mobiliários. Então, hoje nós já estamos com alguns equipamentos não mobiliários, não temos nada ainda. Então, o que nós podemos colocar? Que a empreiteira fará a entrega até encerrando o contrato em janeiro ou fevereiro de 2015. Agora, a questão do funcionamento vai se dar por conta de que quando estiver todo equipado. Nós não vamos ter condições de iniciarmos atividades nas unidades de ensino sem ter todo equipamento imobiliário. Então, eu não posso para você que vai começar em março, abril, sem antes eu ter essa condição. Na questão de funcionários, nós vamos fazer um remanejamento, atendimento, sempre tendo a questão que nós temos hoje apoio já dos estagiários, né, mas também professores regentes, que são as educadoras. E, na medida do possível, nós estarmos chamando também, até prevendo essa questão, né, Raquel, de orçamento também. Então, eu fico impossibilitada de dar um prazo fixo, mas eu digo que, para o começo do ano, pelo menos 2 unidades estaremos iniciando. Então, Cristiane, com relação à UPA, não está na nossa... O ano que vem, essa UPA não estará inaugurada ainda. Então, isso não é uma preocupação para o ano que vem ainda. Com relação às unidades de saúde, são 12 que estão sendo reformadas e ampliadas, né? Então, nós já temos os funcionários que trabalham nessas unidades de saúde.
E como você sabe, nós estamos desde maio aí num processo de trabalho de readequação e de qualificação da Secretaria de Saúde. Então, nesse processo, o nosso desejo é chegar ao final de um ano com uma reorganização de toda a Secretaria de Saúde e esperando que nós possamos aproveitar os funcionários que nós temos. E penso que até que isso aconteça, nós, não sei se, né, de repente podemos aí pensar nessa possibilidade de alguma coisa que eu não sei qual é, para aumentar esse teto nosso, né? Mas nós não temos condições de contratar funcionário agora. Porém, não me preocupa porque nós estamos readequando a capacidade que nós temos. Então, eu penso que até para um ano essa readequação será finalizada. Cristiane, continuando a responder a questão que você colocou dos conselhos e do custo, folha de pagamento, a dificuldade que o município, não só Guarapuava, a maioria dos municípios do Brasil enfrenta com essa legislação que limita o gasto, né, com folha de pagamento, no limite prudencial, ocasiona muita dificuldade. Nós tivemos em 2 anos, alguns eventos dentro da prefeitura, né, climáticos aí, tanto no ano passado e esse ano todo mundo sabe o que aconteceu. De qualquer forma, não deixamos nem vamos deixar de realizar os investimentos para o ano que vem. Foram cortados custos, e essa foi uma decisão corajosa, difícil. A gente sabe que o sindicato é um sindicato atuante, tem acompanhado bastante toda a situação. Tivemos evolução desde que a administração do prefeito César Filho assumiu, na questão de reposição salarial, não aquela esperada pelos servidores, pelos funcionários, mas além daquilo que estava previsto no primeiro momento. A intenção é avançar, tem sido trabalhado para isso, conversado também junto com o sindicato, conversado junto com os funcionários para isso. Na questão do conselho, especificamente, de ter local apropriado, você melhor do que ninguém, como representante e presidente do sindicato, sabe que a estrutura da prefeitura, não adianta a gente ficar falando do que é passado, mas a estrutura da prefeitura ela é precária. Os equipamentos são precários. Todos os funcionários sofrem com isso, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja dentro do Paço Municipal, né? Nós, com equipamentos totalmente defasados, né? A maior empresa do município é a prefeitura, e nós com equipamentos totalmente defasados, que isso está sendo corrigido, mas tem custo. O custo é alto, o custo é elevado, mas a gente não pode começar a ficar dando desculpa por causa de custo. Tem que ter um planejamento para fazer essas aquisições. É ideal ter que cada conselho tenha seu espaço? É o ideal. É possível, difícil nesse primeiro momento. A administração César Filho está conversando com o presidente do Tribunal de Justiça para que o prédio do novo fórum, ou do fórum antigo, fique para o município, e ali talvez seja um espaço que possa ser colocado alguma estrutura para que os conselhos possam funcionar. Não digo para cada conselho, mas um espaço que os conselhos possam se reunir com uma estrutura um pouco melhor, mais adequada. Temos pensado dessa forma, sim, né? Questão inaugurar, às vezes, as obras é fácil, né? Só inaugurar. Construir também não é o mais difícil. O problema é manter os funcionários todos dessas 10 creches, os funcionários da UPA, o custo que isso tem, quantos funcionários são e o que isso mensalmente custa mais para o município. O nosso orçamento não cresce da mesma forma, né, como as nossas despesas crescem. Mas nós vamos encontrar uma saída, vamos encontrar uma solução. Não é o plano de governo do César Silvestre Filho era avançar, e nós estamos avançando, já avançamos e vamos avançar mais. Mas volto a dizer, aqui não é um embate, não temos um embate, nós estamos do lado oposto, estamos do mesmo lado. Nosso trabalho é do diálogo, é na construção, é conversando, é tentando resolver de forma aberta, transparente, mas sem enrolar ou prometer aquilo que não é possível cumprir. Nós vamos tentar fazer, vamos apertar já estamos apertando aí o
o cinto, né, ver o que é mais possível, onde que é possível a gente fazer os melhores gastos, os melhores investimentos, com toda a população e com os servidores também, né, em conjunto com as decisões, são sempre tomadas em conjunto, de forma transparente. Mais alguém? Eu sou taxista, meu nome é Gorgônio, eu não preciso. Na rodoviária. Boa tarde, meu nome é Gorgônio, sou taxista, meu ponto é na rodoviária. Quanto à UPA, é o seguinte, eu faço um pedido como taxista. A gente chega para deixar um paciente, como o meu carro é de praça, então eu tenho esse direito de estacionar. Para deixar um paciente, não tem uma cobertura igual hoje na chuveta, certo? Primeira coisa. Quanto ao Conselho Tutelar, também peguei essa palha aqui, a rodoviária. Chega pessoas para viajar com criança também. Naquele momento, às vezes não tem um conselheiro, não tem uma pessoa que deixa ou que seja liberado para viajar. Tem que conduzir a pessoa para suas casas. É o certo. Então, aproveitando essa palhinha, deixa no ar e boa tarde. Mais alguém deseja fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não havendo mais perguntas, eu gostaria de registrar ainda a presença do secretário de Assistência Social, Dr. Abraham Aik. Declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.